Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula da Jornada Jejum Intermitente, né? Onde vamos trabalhar a prescrição do plano alimentar. Mas o que eu quero enfatizar seria quais os aspectos positivos e negativos, né? Quais aí os alimentos que precisariam estar incluídos e quais os que precisariam estar exclusos aí nesse projeto que é a estratégia jejum intermitente, tá? Então, eu só reviso aqui o nosso cronograma. Então, hoje, dia 6, nós vamos trabalhar essa prescrição, né? Então, tudo que é positivo, tudo que é negativo, a gente vai abordar aqui. E nos próximos dias, claro, depois de todo esse conhecimento, né? Depois de termos trabalhado aí toda a fisiologia, né, as evidências científicas relacionadas aos protocolos mais utilizados e hoje, quais são aí os alimentos recomendados e os alimentos que precisam estar excluídos desse plano, a gente consegue trabalhar os casos clínicos com maior segurança e maior embasamento, né? Então, começando. Antes de falarmos de o que é permitido e o que não é permitido nessa estratégia, né, nesse projeto de vida, eu sempre falo que o jejum intermitente ele é um projeto de vida, tá? Eu preciso, antes, focar em duas diferenças aí quando o assunto é jejum. Eu tenho o jejum calórico e eu tenho o jejum metabólico. Tá? Isso gera grande discussão. Porém, não há necessidade dessas discussões. A gente precisa sempre trabalhar o senso crítico e observarmos aquilo que gera ou não resultado. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai ficar de fora de todas as discussões e debates, né? E a gente vai trabalhar com as evidências científicas aquilo que gera resultado, né? Eu sempre digo que o fruto do seu trabalho, ou seja, o seu resultado, é que demanda, é que gera, né? Que promove uma demanda de pacientes. Então, o jejum calórico, ele é aquele que durante o seu período de jejum, ou seja, durante essa estratégia, durante o período de inanição, é isso? Seja ele de 12, 14, 16, 18, 20 ou 24 horas, você não ingere nenhum alimento. Ou seja, é zero calorias, o nome já está dizendo jejum calórico. E nós temos o jejum metabólico, tá? Então, jejum metabólico ou insulínico, tá? É o jejum que não altera os níveis de insulina. E onde eu quero chegar? A gente sabe que toda vez que a nossa insulina aumenta, ela aumenta porque ela teve aí o incentivo ou estímulo de uma maior quantidade de glicose sendo liberada na corrente sanguínea. E com isso, o pâncreas ele responde com a produção de insulina para jogar essa energia para dentro da célula. Então, se eu tenho energia sendo liberada na minha corrente sanguínea, houve ingestão alimentar, certo? Então, essa que é a lógica. A não ser que meu corpo ele já entrou em estado de autofagia, a gente vai falar um pouco sobre isso. O que é autofagia? Na verdade, é quando um ser come a si próprio, por exemplo. Uau, que estranho. Mas quando eu falo em autofagia metabólica, aqui dentro do jejum intermitente, seria como se as nossas células, na verdade, utilizassem as nossas reservas. É como se a gente estivesse consumindo, mas, na verdade, nós estamos consumindo as nossas reservas, aquilo que está em excesso. Muitas vezes, claro, se a prescrição ela é errônea, eu vou, por exemplo, consumir a proteína, então vou perder massa magra, gerando flacidez, o que é ruim. Por isso é muito importante a gente focar lá nos casos clínicos na estratégia de distribuição energética. Mas, como hoje esse não é o foco, o que eu quero trazer aqui? É que, por exemplo, o nosso objetivo, né, é que o nosso corpo se consuma, ou seja, consuma as nossas reservas, né, ou do seu paciente, que ele consuma as suas próprias reservas, mas que você não oferte nada extra para que ele não venha, por exemplo, a quebrar esse jejum. Essa é a grande guerra. Porém, se você tem uma estratégia onde você oferta, mas o corpo ele reage potencializando a resposta do jejum, é um caso a se pensar. Né? E eu costumo dizer a vocês que quando a gente usa a mente para trabalhar as estratégias, a gente tem que ter, na verdade, o conhecimento e o aprofundamento sobre essas questões. Então, eu tenho aquele grupo de pessoas que pensam apenas em não ofertar nenhum tipo de calorias, eu tenho aquele grupo de profissionais que trabalha de que forma? No jejum intermitente, onde ele oferta alguns elementos. Esses elementos, muitas vezes, eles vão alterar os níveis de insulina, porém vão potencializar o resultado de queima de gordura. Eu chamo isso de quê? Jejum metabólico, tá? Se vocês me perguntaram hoje, professora, onde você se enquadra? Eu poderia responder tranquilamente. Eu me enquadro na prescrição do jejum metabólico, tá? Eu não me enquadro na prescrição do jejum calórico. Por quê? Porque são protocolos muito fechados. E quando eu trabalho com o meu paciente, eu procuro o resultado positivo daquilo.
Mas se você me perguntar, é errado o profissional que opta pelo jejum calórico? De maneira nenhuma. Cada um tem a sua forma de atuação. A minha forma de atuação, onde eu acompanho melhor, é quando eu escuto melhor o meu paciente, eu consigo elaborar estratégias e que mesmo ele estando de jejum e eu altere aí os níveis insulínicos, eu promovo um resultado assertivo onde ele continue em cetose, ou seja, onde eu potencialize essa queima de gordura. Por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente, antes de começar a falar no que pode e o que não pode, a gente precisa saber se eu quebro que tipo de jejum, o jejum calórico ou o jejum metabólico. Qualquer caloria, nem que seja uma, ofertada no jejum calórico, eu já quebro o jejum. Quando eu penso em jejum metabólico, eu penso em resposta estratégica, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, durante o período de jejum, seja o seu paciente, que eu digo assim, o que você prescreve, né? Seja ele de quantas horas for, você não poderá ingerir alimentos que alterem os seus níveis de insulina, ou seja, você não vai poder prescrever alimentos que alterem o nível de insulina do seu paciente. Eu estou sempre trazendo esse aspecto, tá? Então, vamos lá. Então, o que interrompe é a grande pergunta, tanto de leigos como de profissionais, né? O que interrompe o jejum intermitente? E é isso que a gente vai começar a falar agora. Por quê? Porque essa jornada, ela vem, na verdade, para te dar embasamento, tanto científico, te dar conhecimento e know-how para que você consiga atender, tá? Então, a gente vai fechar a jornada com chave de ouro. Isso que eu falo, não perca aqui as nossas aulas. Então, esteja com a gente a semana inteira. Então, a gente entra como café com adoçantes. Se a gente for pensar no efeito da cafeína, a cafeína, tanto ela tem o poder de estimular o sistema nervoso central. Então, quando eu penso isso num pré-treino, eu gero mais energia. Num pós-treino, eu reduzo as dores musculares. Tudo resposta de estudo científico, tá? E a cafeína, ela tem o café, né, em si, em especial o café verde, ele tem maior quantidade de ácido clorogênico. E quando ele queima, ele é torrado, eu reduzo essa quantidade. O ácido clorogênico, ele promove aí alterações metabólicas relacionadas ao metabolismo insulínico e ele promove a queima de gordura. Maravilha. Quando eu não tenho a oferta de açúcar, claro. Por isso que nos grandes protocolos de low carb, de emagrecimento, a gente prescreve o café sem açúcar, tá? Mas quando a gente entra no tema, ainda vou falar um pouco mais especificamente sobre os adoçantes, mas aqui, de cara, quando eu falo café com adoçante, então, não. Por quê? O adoçante ele não vai quebrar o jejum, nem o calórico, nem o metabólico e nem o calórico. Porém, existem alguns aspectos negativos em ofertar esse adoçante. Então, a questão aqui seria não, a resposta é não, mas o ideal é que você não prescreva o adoçante, tá? A segunda, chás, né? No caso, chás em geral, chá mate, tererê, chimarrão. E esses, todos eles são termogênicos. A grande maioria dos chás que não são termogênicos tem compostos bioativos, chás isolados, então eles não têm caloria nenhuma. Então, eles não quebram jejum. Quando eu falo em caldo de ossos, há uma grande discussão a nível de estudos científicos, porque o caldo de ossos ele é muito bom, tá? Ele tem colágeno, ele é fonte de proteína. Porém, como as receitas alteram muito, então, dependendo da receita, eu posso ter uma caloria mais elevada, ele vem sim alterar esse jejum calórico, assim como o jejum metabólico. Mas, se for um caldo ralo de ossos, por exemplo, ele não alteraria o resultado do meu jejum metabólico. Mas sim, ele quebra o jejum calórico, tá? Água com limão também não, tá? De forma nenhuma, a água com limão teria caloria suficiente para quebrar o jejum metabólico. Mas o jejum calórico, como eu falei, quebraria. Por quê? Porque nem que seja uma caloria que você oferece no jejum calórico, ele quebraria o jejum. Refrigerantes. Então, refrigerantes, na verdade, eu também não quebra, a resposta é não. Mas eles contêm grandes quantidades de adoçantes, são compostos industrializados, né? Então, todos esses compostos, eles não geram um efeito positivo a nível de ativação metabólica, de continuar essa queima. Então, eles atrasam muito essa nossa resposta metabólica, e a gente está adicionando uma gama de aditivos aí no organismo, tá? Suco, a gente está em vermelhinho, assim como o caldo de ossos, porque sim, suco quebra. Suco vai ter a frutose, não é isso? E aí, apesar de ser excelente composição, né? Apesar, a gente fala assim, excelente dependendo do objetivo que a gente quer, porque se for emagrecimento, muitas vezes o suco ele concentra maior quantidade de frutose e aí atrapalha. Por quê? Porque eu vou ter aí menor fibra nesse suco, maior quantidade de frutose. E aí eu vou gerar um aumento da insulina, não iria gerar o processo de emagrecimento. Mas quando eu falo na oferta aí, de sabor, a gente pode combinar sabores, em refrescância ou vitaminas, o suco seria positivo. Porém, aqui não, o suco ele quebra assim o jejum, por isso está em vermelho. Leite de amêndoas entra na mesma questão.
ele é excelente, quebraria o jejum calórico, mas eles estão em torno de 12 calorias. Os mais calóricos, mudando a marca, está em torno de 20, 25, 16, 18. Essas são as principais referências aí para 200 ml, ou seja, um copo de leite de amêndoas. E eles têm efeitos positivos. E aí que seria bom lá no metabólico, mas quebraria sim o jejum calórico, tá? Óleo de coco. Então, o óleo de coco também, eu vou falar dele lá na frente. Só estou dando uma introdução aqui. O óleo de coco ele é defendido como não, né? Eu até falei isso nessa semana já. Então, uma colher de chá, né? Uma colher de café de óleo de coco é até estratégico. Se pensar no jejum calórico, quebra sim, no metabólico não. Canela não, nenhum dos dois, porque não tem calorias. Sal também não. Eu entro na questão da estévia, xilitol e sucralose mais na frente, né? Então, de cara, não, com relação a calorias, mas não seria uma adição positiva, tá? A gente está falando do que é positivo e o que não é, eu já estou já liberando aqui as informações. E quando eu falo de suplementos, eu digo que sim, eu tenho a quebra do jejum, tanto calórico quanto metabólico, mas alguns suplementos eles geram efeitos positivos no metabólico. Colágeno da mesma forma, a gente vai falar sobre isso de forma análise mais profunda, assim como os BCAAs, tá? Os aminoácidos cadeia ramificada. Espero que tenha ficado claro nessa primeira abordagem. E se gerou alguma dúvida, você, por gentileza, se manifesta lá no grupo e eu vou estar respondendo mais profundamente o seu questionamento. Ok. E aí, quando eu falo de jejum metabólico, os estudos descrevem a afirmativa de que menos de 50 quilocalorias não são suficientes para quebrar. Que estratégia, gente? A do jejum metabólico, eu não estou falando da do calórico. A do calórico, uma só caloria já quebraria o jejum. E por que a gente utiliza essa teoria de que no jejum metabólico, em até no máximo 50 quilocalorias, não promoveria aí uma quebra de jejum? Porque muitas vezes o que você oferta promove uma cetose maior, uma oxidação lipídica maior, potencializa uma queima de gordura maior. E por esse motivo seria positivo, apesar de você estar ofertando dentro de um jejum. E aí você pensa assim, professora, mas não é jejum. Por que dá o nome de jejum? Mas é jejum, porque você imagina que o seu corpo não está tendo a sensação de saciedade ali, de ingestão de uma refeição. A gente está mantendo muitas vezes a hidratação, a gente está reduzindo um efeito adverso, como enxaqueca, uma queda de energia, tá? Então, por esses motivos, eu tenho estratégias assertivas para usar durante o jejum metabólico, e sim, ele ser considerado um jejum. Por quê? Porque eu não tenho uma grande quantidade de nutrientes para gerar um metabolismo de digestão e absorção ali, né? A nível de nutrição. Então, seria o quê? Na verdade, para resolver um problema limiar. Ali seria uma falta de energia, um pico de, né? Então, uma desregulação em algum fator metabólico. Então, por esse motivo, é que a gente entende, lá nos artigos vocês vão ver isso, quando forem ler. Então, novamente, apenas tome cuidado com a quantidade que você consome ou prescreve. Gosto bem de falar bem claro isso. Então, quando eu falo de óleos, né, TCMs ou triglicerídeos de cadeia média, né, eles são provindos de gordura boa, apesar de tecnicamente quebrarem o jejum. Tenha bastante cuidado, porque os TCMs, né, o que a gente utiliza seria o óleo de coco. Ele é gordura saturada. Tem N benefícios? Tem. Se a gente for pensar no óleo de coco, né, no TCM, a gente pensa em dois fatores. Quando a gente consome, o nosso carboidrato, ele é a fonte primária de energia, não é isso? O TCM é como se fosse um falso carboidrato. Como assim, prof? O carboidrato, ele tem, né, aí uma quantidade, 4 quilocalorias por grama, não é isso? O lipídio tem 9. Você pensaria, uau, então a quantidade de energia é maior. E se eu penso numa fadiga, em evitar uma fadiga antecipada, por exemplo, pré-treino, o óleo de coco seria excelente com café. Né? E apesar de quebrar o jejum, né, calórico, não quebraria o jejum metabólico, porque não chegaria aí num valor maior do que 50 quilocalorias. E se chegar, ainda assim teria um efeito positivo a nível metabólico, ou seja, de maior oxidação. Por quê? Porque ele te dá mais energia. Ao dar mais energia para você, para o seu paciente, né? Então, eu tenho aí uma melhor resposta de treino, né? Eu tenho uma maior hipertrofia. Ok. Outra coisa, quando eu falo que ele se compara ao carboidrato, por quê? Porque a gente não precisa gerar aí toda aquela digestão do lipídio. Ele é facilmente absorvido porque ele é pequeno. Né? Então, eu vou pouco precisar da lipase pancreática na digestão. Então, por esses motivos, eu tenho uma ingestão e rápida absorção. E assim eu tenho logo um rápido resultado, assim como acontece com carboidrato. Porém, não é carboidrato, é lipídio, tá? Então, os benefícios de ingestão é que ele não vai provocar a alta da insulina, né? Então, dessa forma, eu não vou gerar aí a quebra do jejum metabólico.
né? Mas ele vai aumentar o seu gasto de energia, porque ele vai te dar energia, você vai conseguir queimar, ou seja, isso vai te ativar o teu metabolismo com a maior queima. Então, eu falo que ele faz o quê? Ele potencializa o resultado de jejum intermitente, tá? E aí, ele também se converte diretamente em corpos cetônicos. Maravilha. Continuando. Os óleos de triglicerídeos de cadeia média são convertidos em corpos cetônicos, já tinha falado, são produzidos a partir da quebra de gordura quando há baixa ingestão de carboidratos, a famosa dieta low carb ou dieta cetogênica. A gente vai ver lá na prescrição futura, já falando aqui rapidinho, que eu preciso reduzir os carboidratos quando eu vou trabalhar um planejamento de jejum intermitente. Por quê? Porque eu acabei de falar, nossa primeira fonte de energia é quem? É o carboidrato. Então, se eu oferto muita energia à base do carboidrato, eu não estou gerando aquilo que eu quero com o meu corpo, que é o quê? Queimar a minha gordura, lembra? Qual é a base do jejum intermitente? Chegar no nível de oxidar lipídio. Então, por que eu vou estar ofertando tanto carboidrato? Eu tenho mesmo que reduzir. Porque eu reduzindo a oferta de carboidrato, eu incentivo, eu trabalho o meu corpo para queimar gordura, para utilizar a minha gordura de reserva e assim ter um bom resultado. Tá? Então, ao prescrever nos dias de intervalo de jejum, um plano low carb ou very low carb, ou seja, redução maior ainda de carboidrato, utilizar, por exemplo, os triglicerídeos de cadeia média, eu vou estar ajudando o meu paciente a não ter a famosa fadiga, enxaqueca, não é isso? E eu vou estar ajudando também na queima de gordura por conta da cetose. Eu vou estar promovendo, ou seja, estimulando, ampliando esse processo. Então, por isso, tecnicamente, o óleo de coco, ele quebra o jejum. Aí eu vou dizer, dependendo da quantidade, lembra? Se for até 50 quilocalorias, nem o metabólico não quebra. Mas se você ofertar em uma quantidade maior, dependendo do que você trabalhará depois, ou da atividade física que o seu paciente realiza, ainda assim, você pode quebrar o metabólico, mas ele te trará efeitos potencializadores de resposta, tá? Por isso que eu falo que prescrição é prescrição, a gente não discute, a gente vê o quê? Como o paciente se sente, como ele consegue levar essa estratégia. Eu sempre costumo dizer que não é para ser estratégias punitivas. Observe bem as respostas, os sinais corporais do seu paciente. Porque quando a gente entra numa estratégia equilibrada, a gente entra para a vida. Então, ele vai ter uma rotina de treino, uma rotina de alimentação, uma rotina que agrade, tá? Então, escolha o melhor horário de privação desse paciente. Se o horário dele é com a família à noite, onde ele vai realizar essas refeições à noite, então escolha um outro horário de privação e não um horário em que ele vai estar com a família. Por quê? A gente pensa na questão social também, tá? Então, só um adendozinho para dar aí esse choque de realidade e para que você tenha um paciente aí que ele tenha maior adesão à sua prescrição. Mas, continuando, eu vou falar agora um pouquinho de adoçantes, né? E os adoçantes aí sem calorias, claro, tá? Mas eu coloquei, assim como eles são descritos lá na literatura. Lembrando, a gente acabou de falar de triglicerídeo de cadeia média, então ele quebra o jejum calórico, mas não quebra o metabólico. Ele pode até quebrar ainda o metabólico, mas dependendo da quantidade que você oferta. Se você ofertar até 50 quilocalorias, ele não quebraria o metabólico. Porém, se for uma estratégia com maior de 50 calorias, mas dividida em mais vezes no dia, ele ainda assim tem resultados positivos dentro do seu jejum metabólico, tá? E agora sim, entrando de vez nos adoçantes. Então, eu citei aqui alguns dos que vocês vão ter maiores questionamentos. Seria estévia, xilitol, eritritol, ciclamato, sucralose, né? Esses são os que a gente mais recebe perguntas de pacientes e os que a gente mais tem dúvida também. Então, quando eu falo da estévia e do xilitol, eles são feitos de raízes de plantas, de vegetais cogumelos, são chamados adoçantes naturais. Né? Eu tenho também os adoçantes artificiais, que são produzidos por meio de processos químicos. E aí eu botei ciclamato, acesulfame, só para a gente trazer essa base. Ok. Então, dentro dos adoçantes nutritivos, né, eu digo aqueles que são naturais, os extratos de estévia, que é o que é mais defendido, segundo os estudos, eles podem afetar a composição da microbiota intestinal, ou seja, serem prejudiciais. Eu não sei se vocês lembram, se tem alguém aqui que não assistiu a primeira aula, retome para assistir, porque a fisiologia é muito importante, porque a gente entenda os fatores. E não foi à toa que eu falei aquilo lá. Lembra que eu falei que quando eu tenho uma microbiota desregulada, eu não tenho o efeito do jejum intermitente? Se o paciente faz, ele não tem aquele efeito. Por quê? Porque a microbiota, que é aí a minha base de absorção, ela não está ok. Então, eu não vou ter o metabolismo ocorrendo como deveria, eu não vou ter uma resposta positiva. E ao pensar que ofertar a estévia, apesar de ser um adoçante natural, ele leva a esse prejuízo, então o ideal é não ofertar, tá? Por isso que eu falei isso lá no início da aula. E não sou eu, professora Mônica, que estou falando, né? Eu até botei aqui, é o estudo da Abrão, onde ele aborda vários estudos e dentro dos vários estudos, dos vários resultados, nós temos esse resultado.
Tá bom? Então, fique atento na prescrição do seu paciente. O ideal é que ele se acostume com o sabor natural dos alimentos, tá? Então, você vai trabalhando isso da melhor forma possível para ele. Ok. E aí, vamos para outros adoçantes. Eu tenho, por exemplo, sucralose, aspartame, ciclamato, e eu fui colocando cada um. Quando eu falo do sucralose, quimicamente, é uma adoçante sucralose quimicamente modificada, onde o cloro é um dos seus componentes. Então, pessoas que têm distúrbios hormonais ligados à tireoide devem evitar. Por quê? Porque se eu tenho aí o cloro, eu vou interferir no metabolismo do iodo, e se eu interferir no metabolismo do iodo, se eu sequestro esse iodo, né? Então, eu tenho menor produção ou desregulação hormonal a nível de funcionamento da tireoide. Então, bastante atenção. No caso do aspartame, o aspartame, ele é uma combinação de fenilalanina e ácido aspartico. Ok. E aí, gente, ele promove altas respostas alergênicas, principalmente em pessoas que têm sensibilidade e também pessoas que têm sensibilidade à enxaqueca. Tá? Então, tenham bastante atenção às exclusões. Né? O paciente vai usar um adoçante, ele quer usar em algum momento. Mas se ele cita que ele tem crise de enxaqueca, que ele tem problema na tireoide, você já vai excluindo aqueles que não são ideais para ele. Por quê? Porque a base de um resultado ou de um atendimento estratégico, né, seria o quê? Você ter aprofundamento naquilo e saber escolher aquilo que é melhor para o seu paciente. Então, por isso que é importante o aprofundamento. Né? Eu sempre falo que o conhecimento ele é a base de um atendimento de excelência e precisão. Estejam atentos, espero estar aqui contribuindo, né, relembrando, retomando esses conhecimentos com todos vocês. Eu tenho um ciclamato de sódio, que é derivado do petróleo. Possui o quê? Alteor de sódio. Então, para hipertenso, claro que a gente já não ia botar ciclamato de sódio, tá? Então, bastante atenção nesses quesitos. Né? Aí vamos para outro tema, também bastante discutido na prescrição alimentar de jejum intermitente, que seriam os suplementos. E aí, eu prescrevo ou não prescrevo? Então, eu começo dizendo que todo suplemento, whey protein, albumina, caseína, em geral, vão gerar um aumento da insulina. Metabolicamente não tem como, tá? E aí, como eu falei, quando eu tenho um aumento da insulina, tem o oposto da autofagia. Lembra que eu falei da autofagia no início da aula? Seria o quê? Na verdade, as células consomem-se a si mesmas, não é isso? Ou seja, mas no nosso caso, no caso de um metabolismo como um todo, você vê o quê? O consumo das reservas corporais. Então, se eu dou algo que aumenta a insulina, significa que alguma energia, algum açúcar, ele caiu na corrente sanguínea e eu aumentei a insulina. Não foi isso? Para que essa energia viesse a nível celular. Então, significa que eu já tenho um metabolismo de digestão e absorção aí. Então, de fato, fisiologicamente, mesmo o jejum metabólico eu quebrei. Então, toda vez que eu oferto suplemento, eu quebro o jejum. E aí vem a pergunta. Então, eu não devo ofertar suplemento? E aí vem a resposta. A análise crítica de como está sendo realizada a sua estratégia que vai te responder isso. E é por isso que eu estou trabalhando a análise crítica e os efeitos aí dos alimentos dentro do jejum intermitente para você decidir, ter o poder de decisão, você é o profissional, se você escolhe ofertar ou não, tá bom? E aí eu digo que elas promovem sim. Né? Então, toda proteína promove. Aí você vai decidir. O seu paciente vai treinar em jejum, certo? Com o efeito do jejum intermitente, é melhor então ofertar a proteína só no final? Eu vou pensar muito na questão de como está o aumento da massa muscular dele nesse momento. Ainda falo um pouquinho de BCAA lá ainda nessa aula. Mas quando eu penso aqui em whey protein, em albumina, em caseína, por que eu estou prescrevendo? Qual o motivo? Posso colocar isso no pós-treino, quando ele for iniciar aí o plano alimentar para ingestão, e no treino continuar essa oxidação lipídica, ele tem energia para isso? Tá? Porque muitas vezes você pode pensar, ele não tem, mas de forma estratégica eu vou usar o TCM, eu já quebraria, ou até ofertaria uma quantidade menor que não chegasse a quebrar, ele ia ter energia, continuaria oxidando, e no final eu ia repor com quem? Com bastante proteína. Né? Pode pensar assim. Seria uma estratégia positiva? Seria. Por isso que eu falo, o ideal é a gente aprofundar o conhecimento e a partir daí a gente decidir se é positivo ou não. Mas a resposta é sim. A proteína ela quebra o jejum, tá? Quando eu falo de colágeno, tá? Os estudos em animais, lembrando, gente, não tem muitas evidências nos estudos humanos, não. Eles se contradizem muito, por isso que eu citei os animais, tá? Então, bastante atenção quando for tomar essa decisão. Mas eu sempre gosto de me nortear por ela. Eles mostram que a glicina, que é um aminoácido que é predominante lá no colágeno, ele inibe a autofagia. Então, você já sabe o seguinte. Toda vez que você prescrever o colágeno em jejum, você vai quebrar o jejum. Tá? Geralmente vai ser numa quantidade tão pequena, porque geralmente você vai ofertar uma medida de colágeno, tá? Então, essa quebra ela vai ser pequena, então esse impacto é pequeno. Então, eu diria que quando você oferta colágeno, se é estratégico para você ofertar colágeno nesse período,
O que vai acontecer, se você ofertar uma medida, por exemplo, é só que você vai desacelerar a oxidação. Mas dependendo do objetivo que você queira, talvez potencialize seu resultado. Então, o importante é o fruto, é o resultado, tá, gente? Então, não foquem em opções isoladas, foquem no resultado, na sintomatologia do paciente, tá? Então, vamos lá. Então, provavelmente, essa resposta é menor do que no caso de uma prescrição de apenas uma medida de colágeno, acabei de falar. Mas mesmo que haja essa redução surgiu na autofagia, um pouco de colágeno não vai afetar negativamente a cetose, né? E nem a queima. Por isso que eu falo, por que você está prescrevendo? Porque você optou pelo colágeno, e você vai pesar isso. Mas eu preciso te dizer que sim, que ele vai, se ele não quebrar o jejum, ele vai desacelerar. Mas isso é sutil, né? Então, observe qual seria a sua estratégia e se você usaria ou não, tá? Não fazendo análise crítica, teoricamente sim, mas na realidade não, por ser muito pequeno. Evite, né? Se o seu foco for o quê? Que o paciente oxide rapidamente, em grande quantidade, que não desacelere, aí não. Mas se você acha que não tem problema nenhum ele dar uma desacelerada e você quer colocar, aí você opta por sim, tá bom? Então, o que eu quero trazer nessa aula não é dúvida, é dizer o que quebra e o que não quebra, mas dizer que muitas vezes alguns quebram, mas geram efeitos positivos. O colágeno pode ser um deles. A proteína pode ser um deles, a creatina pode ser um deles, a albumina pode ser um deles. O que importa é o seu objetivo, tá? Quanto de proteína você quer ofertar no dia, às vezes não fechou lá no horário da janela de alimentação, e você vai botar estrategicamente em um outro horário. Um horário que já está próximo da janela de alimentação, em que ele já teve grande quantidade de tempo em oxidação lipídica, né? Então ele já está em cetose, então, entendeu? Então você precisa elaborar a sua estratégia e entender. Não é só assim, não vou botar isso porque quebra o jejum. Aí eu vou colocar porque não quebra. Não, às vezes até quebra, mas quebra numa quantidade muito sutil, onde o benefício é maior. E é por isso que eu gosto de trabalhar essa aula bem tranquila, para que você comece aí a entender esses processos. Isso serve, na verdade, para todos os demais protocolos, né? Mas é porque no jejum intermitente essa tecla ela é batida muitas vezes. Ok. Quando eu falo em BCAA, ou seja, os aminoácidos de cadeia ramificada, eles são recomendados especialmente para os praticantes de jejum. Mas acabamos de dizer que os suplementos eles quebram o jejum. E agora você quer me dizer que ele é recomendado para o jejum? Exatamente, porque o BCAA, mesmo quebrando o jejum de forma sutil, ele traz resultados que potencializam o jejum. E é isso que eu quero enfatizar nessa aula, né? Que eu saia daqui ciente disso. Então, devido a ele ter vários benefícios, principalmente por não conter calorias, que na verdade ele tem, mas o valor é insignificante, entre 10 a 20 quilocalorias. Lembra que é menor do que 50? Então, o jejum calórico quebraria. O jejum metabólico, muitas vezes, não, vai depender da quantidade e da marca, tá? Então, ele é utilizado durante o jejum, sim, tá? Sem o consumo de nenhum alimento, tá? E aí, o que acontece? Os estudos indicam que ele, na verdade, promove melhor recuperação muscular, né? Promove menor sensação de dor. Então, com isso, o meu paciente, ele tem maior rendimento nos treinos, por mais que os treinos estejam intensos. E, por conta disso, eu tenho o melhor resultado no final. Olha que interessante. Por isso que é interessante não focar apenas no pode e não pode. Mas quais as vantagens de poder e não poder aí, tá? Né? Como utilizar. Ok, então vamos mais fundo ainda. Né? Essa interrupção do jejum se dá por conta da leucina, quando te perguntarem lá do BCAA, tá? E olha que interessante, o porquê que mesmo sendo, muitas vezes quando você oferta no antes e no pós-treino, você ultrapassa o valor de 50 quilocalorias, se ele estiver em jejum, treinando em jejum, e ainda assim é positivo. Porque eu gosto muito de prescrever no pré e no pós, quando eu penso em fadiga, em melhor recuperação, tá, gente? E aí, ele ultrapassa as 50 calorias, então eu estaria quebrando tanto o jejum calórico quanto o metabólico. Mas por que, então? A leucina, ela tem várias ligações com as conexões neuronais, tá? E aí, isso é muito interessante quando a gente estuda assim, as funções da leucina a nível cerebral. Então, se você se sentiu aí interessado nesse assunto, procure artigos a respeito, você vai se apaixonar sobre as vias que ela ativa, tá? Então, as pesquisas mostram que a leucina ela ativa essas vias no cérebro e faz com que o nosso cérebro acredite que a gente comeu. Olha que interessante isso. É como se ele desse uma saciedade, tá? Então, basicamente, ele usa a leucina como indicador para saber se o corpo está sendo alimentado ou não. E aquela sensação de fome, ela reduz. O café, ele te dá essa resposta também, mas por outras vias,
tá? Mas eu acho muito interessante essa questão do PCA. Então, além do paciente ele se sentir, ele reduzir a fome, ele tem melhor recuperação. Só que muitas vezes a quantidade que eu prescrevo quebra o jejum, mas é tão positivo que eu opto por realizar. Então, fiquem bem à vontade. Utilizem as estratégias assertivas de acordo com as características do seu paciente. Eu sempre costumo lá nos cursos de mentoria trabalhar essa percepção crítica ensinando a escuta. Eu digo que a escuta é um fator primordial no nosso atendimento. Toda vez que você não escuta um paciente, você está perdendo a adesão dele. Toda vez que você perde a adesão, você perde o resultado. E o que gera, o que alavanca ter os resultados de consultório, na verdade, são aí os frutos, tá? Então, bastante atenção a isso. A recomendação do uso antes do treino tem a finalidade de preservar a massa muscular e melhorar a resposta metabólica no pós-treino, ou seja, você depois potencializa, reduz aí a perda muscular, reduz a fadiga, as dores, tá? E eu diria que sim, BCA quebra o jejum, mas eu digo também que ele aumenta a resposta do jejum, e é por isso que eu particularmente utilizo. Fiquem à vontade nas decisões de vocês, tá? Porque eu sou bastante enfática em dizer assim, aquilo que eu defendo ou não, acho isso bastante importante. E a partir daí você decide, você é que analisa, né? Nós temos o senso comum, nós temos o conhecimento da nutrição, né? Então a gente vai estudando, vai embasando e vai tomando as nossas próprias decisões, né? A gente vai ramificando as nossas ideias e estratégias, tá? Então, maravilha. E aí, vamos para a segunda parte, né? Então, todas as polêmicas já foram resolvidas. Mentira, né? Tem uma lá no final, mas eu sempre abrando as polêmicas aqui, porque eu já quero trazer uma solução e não a dúvida, né? Então, o que comer no jejum intermitente? Então, nos períodos em que a alimentação é permitida, é importante prescrever alimentos que vão aumentar a saciedade. Não é isso? A primeira coisa que você pensa, a pessoa vai ficar um tempo sem comer. Então, quando ela for comer, gente, você não vai poder ofertar, por exemplo, carboidrato simples. Carboidrato simples, a saciedade é mínima. Né? Outra coisa, você vai precisar ofertar alimentos ricos em nutrientes. Quanto mais ideias você tiver de preparações ricas em nutrientes, em que aquela preparação ela tenha um valor altíssimo em nutrientes e não tenha um valor muito elevado em calorias dentro daquilo que você vai prescrever, porque vai ter a necessidade energética desse paciente, você não vai poder ultrapassar. Porque senão você não vai gerar aí o emagrecimento ou a oxidação de gordura. Lembram disso, né? Até falei que, por exemplo, a gente tem o dia do jejum e o dia que não tem jejum, a pessoa entra em déficit calórico de em torno de 25 a 30. Não esqueçam nossos protocolos. Então, é importante que a pessoa esteja em déficit. Então, bastante atenção quanto a isso. Então, eu sempre procuro o quê? Equilibrar, mas que as minhas refeições elas sejam de altíssimo valor nutricional, tá? Ok. Então, o que é bom prescrever? Prescreva. Então, o que é positivo? Proteína com pouca gordura, legume, verdura, frutas com casca, cereais integrais, arroz integrais, tubérculos. Abuse, né? Inhame, cará, mandioca, batata doce, banana cozida. Gente, abuse, tá? Agora, tudo que for carboidrato simples, alimento industrializado, ricos em açúcar, exclua, porque isso vai gerar fome, tá? Picos elevadíssimos de insulina e com a queda da insulina, dor de cabeça, fraqueza, desânimo, irritação. E a gente precisa excluir aí esses desequilíbrios, tá? Então, cereais refinados, acabei de falar, doce, alimentos industrializados, exclua, tá? E uma coisa interessante aqui, que eu não poderia deixar de falar, é que você precisa orientar o seu paciente a dar continuidade na realização das refeições do tamanho que ele fazia antes do jejum. Por que eu tô falando isso? Gente, é muito comum no consultório. Você inicia o protocolo de jejum intermitente e o paciente vem dizer para você que ele está comendo 2 pratos, o dobro. Por quê? Porque ele está compensando o horário que ele não comeu. Negativo. Você vai trabalhar com ele a questão da saciedade. Porque ele precisa se sentir saciado, comer devagar, né? E trabalhar a ingestão equilibrada. Então, toda vez que ele compensa, tá? Você tem resultados menores. Então, cuidado, tá bom? Nada de compensar o tempo que ficou sem comer. E aí, claro, enfatizando o que eu já havia falado anteriormente, você vai precisar reduzir carboidratos e ofertar uma maior proporção de gorduras e proteínas. Claro, gorduras boas, tá, gente? Abacate, coco, azeite, óleo de coco, né? Quando eu falo de proteína, eu penso ovo, frango, carne, peixe, frutos do mar, queijos amarelos, tá? E aí, olha, tenha bastante cuidado. Tem gente que pensa assim, como eu quero oxidar gordura, como eu quero emagrecer, só queijo magro, queijo branco. Gente, cuidado. Os queijos brancos, ele tem alta quantidade de caseína. A caseína ela é alergênica. Então, a gente faz o quê? A moderação. Então, você trabalha o queijo branco, você trabalha com queijo maturado. Eu gosto muito de trabalhar os queijos maturados no emagrecimento, porque por mais que sejam mais gordurosos, eles aumentam a saciedade, contreina essa pessoa que se dá essa gordura. Tá? Então, mente fechada, não. Né? Vamos abrir as caixinhas e utilizar as melhores estratégias possíveis com o nosso paciente. E com isso ele leva uma maior variedade da dieta, tá? Não tem monotonia, não tem cansaço, ele consegue levar sem sofrimento para a vida. Ok. E aí o seu objetivo, eu nem digo o seu objetivo, eu diria
é o seu dever levar as pessoas à criação de novos e saudáveis hábitos alimentares, para que dessa forma seja possível obter resultados positivos. E aí eu digo sempre de médio a longo prazo. Quando eu penso em um planejamento, uma estratégia que vai durar um tempo determinado, eu já digo que aquela estratégia está fadada ao fracasso, porque ele vai voltar a um hábito anterior, é porque ele sentiu saudade, é porque esse não fez bem, né? E a partir disso eu gero o que? O efeito sanfona. Então, bastante atenção, essa é uma responsabilidade nossa. E aí veio mais uma vez falar da escuta. A escuta conta muito, escute seu paciente, tá? Ela é ponto-chave aí no atendimento e resultado. E, gente, um segundo dever do nutricionista é assegurar essa nutrição, tá? Então, nada de protocolos que você viu lá não sei da onde, você não tem a certeza de que ele está ofertando a quantidade de macro e micronutrientes que esse paciente precisa. Então, eu tenho uma nutrição que vem desde o átomo, das moléculas, a partir daí das células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Toda vez que eu tenho uma deficiência nutricional instalada, eu tenho um desequilíbrio, eu tenho uma patologia ali sendo gerada. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de uma nutrição eficiente, tá bom? E aí, eu só mais algumas informações rapidinhas, né? Para dizer que normalmente as mulheres elas aguentam um período de jejum menor. Calma, gente, não tem nada a ver com machismo aqui, brincando um pouquinho. Mas de verdade, quando vocês forem iniciar essa estratégia, tenham em mente que a mulher ela tem menor quantidade de músculo. Como ela tem menor quantidade de músculo que os homens, geralmente a mulher que não é treinada. Se você receber uma mulher bem treinada, com bastante massa muscular, é diferente, tá, gente? Estou falando de um início, de uma estratégia para quem quer emagrecer e que não é treinado. Então, imagina que a gente tem duas formas de armazenamento do glicogênio. Perdão, a gente tem a nível muscular e a nível hepático, certo? Então, se eu tenho menor massa muscular, eu tenho menos o quê? Glicogênio muscular. Então, eu tenho menos energia, então eu vou sofrer mais. Então, eu sempre coloco, inicio para a mulher com 2 horas a menos. Tipo assim, eu até botei aqui de 10 a 12 horas para ela, para o homem. Por exemplo, de 12 a 14, entendeu? Então, por quê? Porque o homem ele tem maior, constitucionalmente, ele tem maior massa muscular no corpo, então ele tem maior reserva de glicogênio, então ele tem maior reserva de energia. É só uma questão fisiológica, eu devia ter falado lá na primeira aula, mas lembrei hoje e eu pensei, não posso deixar passar batido. Eu tenho que formar isso. Então, tenham bastante atenção com esse quesito, tá bom? E aí, depois, quando ela for evoluindo, aí você vai trabalhar aumentando a massa magra dela, aumentando a resistência, se estabilizando, aí você vai aumentando esse tempo de jejum se achar que é necessário, tá? Ok, aqui são as minhas referências bibliográficas. Então, espero que você tenha aproveitado, que você esteja gostando dessa semana, espero estar contribuindo com o nosso conhecimento. Eu sempre venho aqui, na verdade, com o objetivo de relembrar, né, de trabalhar os conhecimentos que a gente possui, trazer à memória alguns quesitos, né, e a partir disso a gente potencializar nossos resultados de excelência. Então, somos profissionais da mesma área e eu desejo que essa carreira seja de sucesso. Continue conosco, porque a partir de agora a gente vai trabalhar os casos clínicos, né? E a gente vai conseguir aí discutir um pouco mais sobre essa questão dentro de uma realidade, né? De uma pessoa, onde você imagina um peso, uma altura e um objetivo, e eu consigo trabalhar melhor essa prática do que a gente falou nesses 3 dias. Então, aguardo vocês nos próximos dias. Um grande abraço, gente, e até a próxima.